Oi, gente, meu nome é Flávio. Hoje nós vamos falar sobre Minha Vida Não Flui, autocobrança, kickbox e o que o psicólogo me disse. Então, pega a cadeira e senta aí pra gente ter essa conversa. Bom, a minha semana foi baseada nessa questão de autocobrança. Eu fui no psicólogo na segunda-feira e terça-feira eu fui ao... Quinta-feira eu fui ao kickbox. E é uma coisa engraçada, por quê? Eu sempre me cobrei muito a respeito de muitas coisas. Eu sempre quis, sempre beirar a perfeição, assim. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas é isso mesmo. E às vezes, quando não consigo o que eu quero, ou da forma como eu quero, eu abandono algumas coisas no caminho, porque não está saindo como esperado. Então, é melhor abandonar do que continuar com aquilo. Bom, eu tive uma experiência parecida com isso semana passada. Foi na terça-feira. Eu comecei a fazer kickbox esse ano. Comecei em fevereiro. Fevereiro. E uma coisa que estava me deixando muito frustrado era a bandagem que tem que fazer nas mãos. O meu mestre falou: não precisa ser perfeito a bandagem, basta proteger os seus dedos. Porém, eu vi os demais alunos fazendo corretamente a técnica, né? E eu não estava conseguindo, e aquilo gerou uma frustração enorme em mim. E terça-feira eu estava esperando dar o meu horário de ir para aula de kickbox. Já tinha colocado a minha roupa e tudo mais, mas eu fui fazer um teste de colocar a bandagem antes de chegar lá. E não deu certo. E aquilo me frustrou e eu decidi ir embora para minha casa, assistir alguns vídeos, praticar em casa, enfim. Mas a minha cobrança não é nem tanto com a bandagem, porque já nas primeiras aulas eu via que eu já estava querendo, já estava me comparando com um grupo que está lá há anos. Eu falei, não, tenho que melhorar. Mas eu falei, não, Flávio, permita-se ser pelo menos alguma vez na sua vida um aprendiz. Você está aqui para aprender, você não está aqui para ser igual a esses caras, você está aprendendo algo novo. E nas primeiras aulas funcionou esse pensamento. Mas quando chegou naquele dia para colocar essa bandagem aqui, e eu vou fazer aqui, gente, vamos bater um papo comigo colocando a bandagem para vocês verem que eu consegui. Vamos ver se vai dar certo. Mas quando chegou a vez de colocar a bandagem e eu tava vendo o vídeo e eu não tava conseguindo colocar do jeito correto, foi tão frustrante, sabe? Eu não consegui colocar uma simples bandagem que eu fiquei, meu Deus, aquilo me frustrou mesmo. Mas enfim. Aí na quinta-feira, eu não fui na terça no kickbox, e eu fui na quinta-feira. Na quinta-feira eu falei, não, já que eu não consegui, eu vou pedir ajuda para uma colega, né? Colega, assim, do kickbox, não tenho intimidade com ela. Mas falei, já que eu não tô conseguindo, vou pedir ajuda para essa moça que já que ela consegue. Beleza. Pedi a ajuda a ela me ajudou e consegui lá. E depois eu tentei fazer em casa e lembrar dos passos dela. E eu consegui fazer também. Aí na quinta-feira, o meu mestre, ele elogiou o meu progresso. Falou que eu melhorei muito de das duas últimas aulas para cá. E para uma pessoa que se cobra muito, um elogio nunca parece ser sincero. Nunca parece que assim, ai, realmente, sabe, eu melhorei, né, mestre? Muito obrigado pelo reconhecimento. Nunca é assim. É sempre, quando eu recebo um elogio, infelizmente, é sempre com uma sensação
de desconfiança. Tipo, você tá me elogiando mesmo? E eu sempre tento menosprezar, como é que fala? Invalidar o elogio do outro, tipo, mas falta isso pra melhorar, né? É, ou quando é um elogio à aparência, eu falo, você tá exagerando. E eu sempre fico sem graça, mas é porque eu sempre tô em constante cobrança comigo. Eu me cobro o tempo todo. E esse foi um papo para psicóloga. Gente, vou contar aqui que eu tive a primeira experiência com um psicólogo do SUS. Eu já tinha feito uma sessão de terapia antes, mas privada, né, particular. Foi muito boa, mas eu pesquisei muito o psicólogo e eu me identifiquei assim com o currículo do psicólogo. Eu achei que o currículo dele era muito bom e eu gostaria de ser atendido por ele. Foi excelente, eu só fiz acho que umas 4, 5 sessões, mas ele me fez abrir os olhos para alguns sentimentos que eram complicados de eu perceber, assim, né? E foi bom, foi bom. E ele tinha uma visão mais psicanalítica, ele queria entrar a fundo dentro do problema, porque eu estava sentindo aquilo, e foi sensacional. Dessa vez eu falei, vou experimentar o serviço do SUS, né? Porque a gente tem esse apoio aí psicológico. Em tese, nós temos esse apoio psicológico, né? Então, eu pedi para um médico me passar, né, para eu fazer um acompanhamento no SUS. Cheguei no local e a impressão. Eu sou um cara que olho muito a primeira impressão que eu tenho da pessoa, sabe? Eu julgo muito. Infelizmente, eu sou julgador. Julgo mesmo. Eu sei que eu não deveria julgar tanto assim, mas enfim. E eu não gostei, logo da primeira impressão que eu tive da psicóloga. Mas enfim, né? Eu tava lá, eu ia lá fazer o negócio. Aí chegou a minha vez, né? E eu fui conversar com ela e tal. E nisso que eu fui conversar, consegui colocar. Assim, gente, não tá perfeito, né? E só que o meu também, ele é de 3 metros, então ele é muito pequeno. Mas agora eu já consegui colocar a bandagem. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo da psicóloga, eu fui conversar com ela, né? Entrei lá na sala dela. De início não tive uma primeira impressão boa. E durante a conversa também eu estava meio assim, com o pé atrás. Porque a abordagem da psicóloga foi uma abordagem completamente diferente do que eu tinha tido aquela experiência, né? Ela era mais prática. Ela não era voltada para sentimentalismo, para uma coisa profunda, querendo entender os motivos das minhas dores. Ela estava ali para propor soluções, ser prática. Então, eu tive essa visão. Não sei se todos os psicólogos do SUS têm essa visão mais prática, mas foi a minha experiência que eu tive com ela. E no início eu falei, nossa, não me valeu de nada isso aqui. Mas eu sempre tento tirar alguma coisa boa das minhas experiências. Pode ser a experiência mais horrível da minha vida que eu tive. Não foi o caso dessa psicóloga, mas dando um exemplo. Mas eu sempre tento tirar alguma coisa boa, sempre tentar tirar um aprendizado. E ela estava me oferecendo uma visão prática da vida. Olha, você está se lamentando. Basicamente foi isso. Tipo, você está se lamentando muito. Porque, olha, tais pessoas são desse jeito. E elas vão continuar sendo desse jeito. Então basta você aceitar que elas são desse jeito. E se você quiser aceitar o convívio com elas, beleza. Se você não quiser aceitar o convívio, tranquilo.
E eu tava falando com ela que eu sinto que a minha vida não flui. Eu sempre tô no mesmo lugar desde quando enfrentando os mesmos dilemas desde quando eu tinha meus 18 anos, que é tentar entrar na faculdade, ter um relacionamento, essas coisas assim que a gente vai vendo, que vai construindo alguma coisa sólida na sua vida, e eu vejo que eu não consigo ali, a minha vida tá, eu sinto que a minha vida tá travada nesse ciclo inicial. E eu tava comentando com ela, e ela falou: Flávio, olha, pelo que eu pude notar, você quer sempre atalhos. Você quer sempre chegar mais rápido do que você deveria, assim, do que é o caminho. Então você tem que parar e processar o caminho inicial, entendeu? Sem tentar pegar atalhos, porque às vezes o atalho ele vai te atrasar mais ainda. Então ela me deu uma visão muito mais prática da vida, entende? E eu sei que, tipo, agora eu estou com 24 anos e o meu dilema, quando eu procurei o psicólogo, foi um pouquinho a mesma coisa. Na época eu tinha 21 anos e ele me falou: Flávio, você só tem 21 anos. É normal você ainda depender dos seus pais. E aquilo me pegou, tipo, como assim? E 3 anos depois, que eu me vejo muito mais velho, com mais experiência, ela ainda me pega e me fala: Flávio, você só tem 24 anos. Tipo, você ainda tem muito caminho pela frente. Vai devagar, tenta dar uma desacelerada aí. Porque ainda é normal você depender, depender assim, ter um apoio financeiro dos seus pais. Ainda é normal. E eu me pego num desconforto tão grande quando eu penso isso, que é uma coisa assim, caramba, tipo, eu vejo assim que a minha vida tá passando muito rápido, muito rápido. Eu não tô conseguindo acompanhar realmente, gente, a idade cronológica. Um dia desses, na minha cabeça, eu fiz 24 anos e daqui 4 meses eu já vou fazer 25. E quando ainda as pessoas normalmente mais velhas ainda pegam e falam: Flávio, você só tem 24 anos, você só tinha 21 anos, pega leve, você, tipo assim, você vai conseguir. E eu fico: tá bom, tá bom. Então, tem coisa realmente, velho, que não tem como você pegar um atalho. E eu, sim, vai ter um questionamento dela, falou: nossa, mas você só vive querendo pegar um atalho, né? Aí eu: gente, mas o atalho não é bom? Todo mundo quer pegar um atalho. E todo mundo quer pegar um atalho. Só que às vezes o atalho ele acaba te atrasando do que o caminho normal. E eu sempre fui muito impaciente para conquistar as coisas que eu quero. Eu sempre quis estar ali, conquistando, conquistando, conquistando. E quando eu me percebo que eu não estou ainda no meio do processo, eu me sinto, sabe, um pouco travado em relação a isso. Só que tudo é questão de prática, né? Eu estava lendo um livro, que é a Biblioteca da Meia-Noite, até no último vídeo eu comentei sobre ele, que tem uma frase assim: a gente só aprende vivendo. A gente só aprende vivendo, cara. A gente vai cometer erros e vai aprender com eles. E vai continuar vivendo. Igual isso aqui. Eu fiz isso aqui até numa certa rapidez. Eu tava conversando com vocês e ainda tentando me lembrar de como que era. E eu consegui. Eu consegui, mas eu não consegui fazer isso aqui de primeira. Eu tive todo um processo para me conseguir fazer essa bandagem na minha mão. Eu me frustrei, eu larguei. Aí depois eu persisti, pedi ajuda, que foi o essencial, para ser sincero. Foi o meu ato de coragem de pedir ajuda para uma pessoa me ensinar a fazer como ela fazia. Então, esse vídeo é sobre isso, sabe? É sobre essa autocobrança que a gente se impõe a si mesmo.
E como a gente não consegue lidar com essa autocobrança, a gente nos penaliza muito e deixa muitas coisas pelo caminho, sendo que se você se cobrasse um pouco menos e persistisse, tivesse constância, você já teria conseguido o que está destinado a você, né? E a minha experiência como psicólogo do SUS foi isso. Eu já impliquei logo com a mulher de cara, assim, no pensamento, obviamente. Ainda mais que eu entendo um pouco dessas coisas de abordagem psicológica, e ela tava, gente, eu não parece um coachismo aqui, Flávio, mas não é. Mas eu vi que ela ofereceu uma visão mais prática da vida, enquanto eu tava querendo uma abordagem mais sentimental, que abordasse com toda a profundidade os meus sentimentos e tal, mas não foi o que ela me ofereceu. De início eu estranhei, mas foi o que era necessário para me escutar naquele momento. Ela falar sobre, vai com calma, dá uma respirada aí. Ainda, cara, é normal você depender certamente dos seus pais e é normal, assim, o seu sonho não é um objetivo fácil de se conseguir, é um objetivo difícil, então é normal que você demore mais tempo para conseguir e tá tudo bem. E tenho certeza que quando você conseguir esse objetivo, você vai ser a pessoa mais feliz da vida. E você não vai se queixar ou se lembrar desse atraso que você teve. Porque você vai estar vivendo o que você sempre quis. Então, gente, um recadinho desse, motivacional, meio cultismo aqui, é isso, gente. Vai com calma, persista no que você quer, tenha constância, não se cobre tanto, porque uma hora você vai conseguir realizar o que você precisa realizar. Quando alguém tecer um elogio, acredite fielmente naquilo. Eu sei que às vezes é difícil, porque quando alguém me elogia, eu me sinto muito desconfortável e eu acho que aquilo não é um elogio sincero, mas isso é mais por conta das minhas próprias questões, sabe? Não é por questões de outras pessoas. É porque eu me cobro demais, então quando alguém me elogia, eu falo, gente, mas eu não fiz nada, ou eu não fiz corretamente, ou eu não estou bom o suficiente, ou eu não sou um exemplo de nada, porque eu ainda não conquistei nada. Às vezes eu tenho essas noias. Mas é isso, cara. Às vezes, para quem tá vendo de fora, você tá conseguindo, você tá avançando e te elogia. Mas é isso, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijão. Ó, hoje eu tô usando um microfone, eu espero que tenha dado certo, porque eu não vou regravar isso aqui. E eu falei com meu amigo que eu tinha comprado um microfone, ele falou que eu falo muito baixo, e eu falo muito baixo mesmo. Falei, pô, comprei, mas eu não gostei da qualidade do som, então eu prefiro não usar. Então dessa vez eu comprei, como dessa vez eu comprei, tirei do guarda-roupa e coloquei para me usar. Então vocês me falam aí o que vocês acharam. Tá melhor com microfone ou sem melhor ou sem microfone fica melhor? Então, beijão, tchau, tchau.